Criando a União, capítulo 10, parte 2. O casamento entre a corrente do prazer e uma condição negativa. Meus amigos, tentem descobrir o casamento interior entre a corrente do prazer e uma condição negativa. Quando identificarem esse casamento entre as forças da alma em condições específicas, vocês saberão e entenderão perfeitamente determinadas manifestações externas de seus problemas. Será um alívio. Ao ver e formular claramente o casamento das forças positivas e negativas na psique, vocês terão a imagem exata da sua insatisfação. Até que ponto isso se manifesta? Talvez apenas na fantasia, e como isso refreia a autoexpressão, a união, a experiência e a realização sem medo, em conjunto com um espírito semelhante. Vocês verão que por que se escondem de si mesmos e da vida, por que se retraem dos próprios sentimentos, por que se reprimem e ficam em guarda contra as mais criativas e espontâneas forças de seu íntimo. Vocês verão por que bloqueiam os sentimentos às vezes com muita dor e depois tentam racionalizar e inventar explicações. Querem fazer perguntas sobre esse tópico? Pergunta. Eu gostaria de entender um pouco mais concretamente como é o casamento entre as forças do amor e da crueldade, por exemplo, no caso de uma criança que se sente rejeitada pela mãe, e esse casamento explica por que essa pessoa não consegue sentir prazer sem também sentir vingança. Algum tipo de desejo sádico em relação à mãe. Isso talvez só acontece em fantasia, nunca de fato, e então a pessoa normalmente não percebe que o parceiro representa a mãe? Resposta. Sim, pode ser exatamente assim. Também pode ser que a pessoa só sinta prazer quando também tem a sensação de ser novamente rejeitada, ou um pouco rejeitada, ou de ter medo de ser rejeitada. Pergunta. Mas a pessoa não sentiu prazer quando foi rejeitada? É claro que não. A criança usa o princípio do prazer para tornar mais tolerável o fato negativo, o sofrimento. Isso acontece inconscientemente e não intencionalmente, e de forma quase automática. Inadvertidamente, por assim dizer, o princípio do prazer se combina com a condição negativa. Os reflexos automáticos são, então, direcionados para a situação que combina a corrente inerente de prazer com o fato doloroso. A única forma de identificar esse fenômeno no caso de cada um é investigar a vida de fantasia. Pergunta. Então a criança quer reproduzir a rejeição? Resposta. Não conscientemente, é claro. Ninguém quer realmente ser rejeitado. O problema é que as pessoas conscientemente querem ser aceitas e amadas, mas inconscientemente não conseguem reagir a uma situação totalmente acolhedora e favorável. Nesses casos, o princípio do prazer já foi desviado para o canal negativo e só pode ser recanalizado por meio da percepção e da compreensão. Faz parte da própria natureza desse conflito o funcionamento do princípio do prazer exatamente da mesma maneira, oposta àquela que as pessoas conscientemente desejariam. Não se pode dizer que alguém deseje inconscientemente ser rejeitado, mas o reflexo
já está estabelecido desde a época em que esse modo de funcionamento tornou a vida da criança mais suportável. Está entendendo? Pergunta. Não entendo muito bem como se pode sentir prazer ao ser rejeitado, exceto como vingança. Isso eu consigo entender. Resposta. Talvez você também possa imaginar, e a gente vê isso constantemente, que quando as pessoas se sentem seguras demais da aceitação e do amor, elas perdem a chama do interesse. Isso também é racionalizado alegando-se que que a chama inevitavelmente se apaga com o hábito ou inventando-se outros subterfúgios semelhantes. Mas não precisaria ser assim se não fossem os fatores analisados nesta palestra. Com a ligação da força vital e algo negativo, a chama, o interesse, a corrente dinâmica só existem quando existe insegurança ou infidelidade ou infelicidade. Isso se vê com frequência e às vezes a condição negativa só se manifesta em fantasia. Essas fantasias, de uma forma ou de outra, estão associadas ao sofrimento, humilhação ou hostilidade. Nesse caso, são chamadas de masoquismo ou sadismo. Pergunta. Quando esta situação chegará ao fim, ela sempre se repete em todas as encarnações? Resposta. Você pode ver que há diferenças entre os seres humanos. Alguns atuam da forma muito mais saudável e o seu princípio do prazer reage com mais força a uma situação positiva. Está havendo evolução. Quando existe na psique uma situação totalmente positiva, a reencarnação já não é necessária. A evolução então prossegue em outros planos até certo ponto. Todo ser humano tem um negativismo e esse negativismo de alguma forma ativado, manifestado e alimentado pela força vital, mas há graus em que uma clara indicação do processo evolutivo acontece. É possível juntar fantasia e realidade. No extremo, existem seres humanos incapazes até mesmo de ter algum relacionamento direto com outra pessoa, que vivem apenas em fantasia, totalmente associadas a experiências negativas. Bom, no outro extremo estão os que no processo de amadurecimento reuniram fantasias e realidade no sentido mais positivo e favorável. A reunião de fantasia e realidade não significa a repressão da vida de fantasia, mas sua verdadeira superação, porque a realidade é mais desejável e mais agradável, como também o são as circunstâncias positivas. Entre os dois extremos há muitas graduações. Esse é o processo evolutivo. E nesse sentido eu gostaria de acrescentar mais um ponto, não apenas para os que aqui estão, mas para as pessoas de um modo geral. Também é útil, meus amigos, distinguir entre as duas principais reações a esse conflito. Ambas são principalmente inconscientes. A primeira é a negação inflexível, de modo que não existe consciência de qualquer negativismo, mesmo em fantasia. A causa é o medo, a culpa e a vergonha. A segunda reação se aplica àqueles que estão
perfeitamente cientes de suas fantasias, mas são incapazes de sentir o princípio do prazer de qualquer outra forma. Tenham ou não relacionamentos com outros, isso acontece quando a sexualidade e o amor são separados, ou eros e amor, ou eros e a sexualidade. Nesses casos, há certa resistência parcialmente consciente a renunciar à vida de fantasia, por medo de perder no mesmo tempo o prazer. A pessoa não consegue conceber que o princípio do prazer puro e saudável se manifesta com muito mais beleza e de forma muito mais satisfatória quando o positivo se mistura com o positivismo. Ela imagina que isso seria sombrio e tedioso porque, com esse conflito, o relacionamento verdadeiro da vida real nunca é tão satisfatório quanto o da fantasia. Consequentemente, ela supõe que renunciar à fantasia significa renunciar ao prazer e, naturalmente, ela não quer abrir mão do prazer. 2 tipos de culpa. Outra questão que eu gostaria de abordar esta noite diz respeito aos sentimentos de culpa. Como disse anteriormente, todo mundo tem culpa. Toda imagem está relacionada com a culpa. É importante entender que há 2 tipos de culpa: a culpa injustificada e a culpa justificada. Muitas vezes, inconscientemente, vocês usam uma culpa injustificada e absurda como escudo atrás do qual escondem a verdadeira culpa. Por quê? Porque lá no fundo sabem que a culpa injustificada é ridícula. E como se quisessem dizer, está vendo? Eu me declaro culpado, mas não tenho motivo verdadeiro para fazê-lo. Vocês, então, não conseguem se livrar da noção torturante do que deveria ser efetivamente admitido, encarado e mudado. No entanto, vocês não querem enfrentar a verdade e, portanto, procuram inconscientemente alguma coisa pela qual não possam ser responsabilizados. Assim, discutem com a voz interior da culpa absurda, tentando convencê-la de que ela não tem motivo para incomodar. É claro que tudo isso se passa no inconsciente. Ironicamente, a verdadeira culpa pode ser infinitamente menor que a culpa absurda que vocês usam como um muro de proteção. O que são as culpas absurdas? São, acima de tudo, as que vocês sentem por não serem perfeitos. É meritório querer tornar-se perfeito, nunca é demais recomendar que se deve tentar substituir o ódio, o ressentimento e a agressividade por amor e altruísmo. Mas, antes de poder fazê-lo, é preciso admitir e aceitar o estado atual de desenvolvimento, a incapacidade de sentir outra coisa, em vez de querer tornar-se imediatamente mais do que se é no presente. Se vocês se sentirem culpados por ainda serem o que são, estarão se afastando justamente da meta que querem atingir. Eu sei, meus amigos, que repito muitas vezes as mesmas coisas, mas isso é necessário. Eu quero enfatizar que culpar-se por não ser perfeito é um sentimento injustificado. Essa culpa injustificada atinge todas as facetas da personalidade humana. Examinem seus sentimentos de culpa desse ponto de vista e identificarão em vocês esse tipo de culpa. A culpa pelo impulso sexual é justificada? Ou
outra culpa injustificada, alimentada pela opinião geral, é a reação ao impulso sexual. Cada um de vocês sente culpa a esse respeito, se não exteriormente, devido às influências intelectuais, pelo menos com certeza nas emoções. A culpa pelo impulso sexual é injustificada e absurda. Pode ser verdade que a energia sexual não flui pelos canais certos porque não se funde com o amor. É precisamente isso que surge o sentimento de culpa e a maior repressão consciente possível. Portanto, o impulso sexual não tem possibilidade de amadurecer com o restante da personalidade, integrando-se aos sentimentos de cordialidade, amorosidade, doação e altruísmo. Dessa forma, ele permanece infantil em seu autocentrismo e egoísmo. A falha sexual inconsciente de vocês reside na direção errada e na rejeição no impulso sexual, e não na sua existência. Sua existência não é motivo para se sentir culpado. Vocês agem com base num conceito equivocado quando tentam eliminar aquilo que lhes parece pecaminoso e depois se sentem culpados porque não conseguem pôr em prática a intenção. O remédio não é eliminar o impulso sexual, mas parar de ter medo do amor. Renunciar ao medo que é egoísta por natureza. Se vocês se permitirem amar, o impulso sexual se fundirá com o amor e não haverá mais razão para sentir culpa pela sexualidade. Tentem entender isso, meus caros amigos. Tentem entender como é confuso o raciocínio inconsciente. Vocês se sentem culpados por uma força originária de Deus, em vez de se sentirem culpados pelo medo, de amar, que nasce do egoísmo e da separação. Procurem combinar o impulso sexual com a única realidade e o único remédio do universo, o amor. Só é possível combinar amor e energia sexual desenvolvendo a alma, como no caminho que vocês estão trilhando. Que tipo de culpa é justificado? O que, por outro lado, é a culpa justificada? Quando você magoa outra pessoa na crença ignorante de que o egoísmo é uma proteção. Quando você fere, ativa ou passivamente, por ação ou omissão, a culpa é justificada. Entendam bem a diferença, meus queridos amigos, entre a culpa pela imperfeição atual e a culpa pela vontade do eu que prejudica os outros. Ser imperfeito não é algo que em si deve originar sentimentos de culpa, mas a culpa por danos causados aos outros, por mais involuntários que tenham sido, por imperfeição, cegueira ou ignorância, é culpa justificada, que vocês devem enfrentar sem rodeios e corajosamente. A diferença entre os dois tipos de culpa que descrevi é imensa, embora delicada e sutil. Pensem a respeito. É muito importante. Qual deve ser a sua atitude em relação à culpa justificada? O que seria saudável e construtivo? Seria fácil dizer: não fui capaz de evitar esse comportamento no passado. Eu era ignorante, cego e egoísta. Era covarde demais para ousar amar e esquecer o meu pequeno ego. Admito que feri outras pessoas com essa atitude e agora estou disposto a saber exatamente como eu as feri.
Não faz diferença se eu causei sofrimento por meio de atos, de palavras, de pensamentos ou da reação emocional pelo que fiz ou deixei de fazer. Quero realmente mudar. Com a ajuda de Deus, vou conseguir. Para isso, preciso identificar claramente a dor, direta ou indireta, que a minha atitude causou aos outros. Em seguida, pensem na dor que vocês causaram. Orem por luz para esse entender. Tenham coragem de arcar com a responsabilidade sem o orgulho dos sentimentos de culpa, errados e destrutivos, que fazem exagerar a maldade e levam vocês a se sentirem perdidos a respeito de si mesmos. As 3 possíveis reações erradas ao reconhecer a dor causada aos outros são desesperança, sentimento de culpa destrutivo e negativo que faz a pessoa achar que ela é um caso perdido, autojustificação, colocar a culpa nos outros pelos males reais ou imaginários que forçaram você a reagir daquela forma, e negação, a temerosa recusa em considerar a imperfeição que pode não combinar com a autoimagem. Em diferentes ocasiões, vocês podem ter qualquer uma dessas reações. Cuidado com todas elas. Encontrem um caminho certo. Ponham-se no lugar de pessoas prejudicadas e assumam a culpa justificada. Decidam-se em mudar e a renunciar ao medo de amar. Essa atitude é saudável e construtiva. A mágoa sentida ao perceberem a dor infringida involuntariamente e a dor não intencional, pois foi provocada pelas conclusões erradas tiradas de sua própria imagem. É saudável, ela incentiva a perder o medo e o egoísmo. Ela promove um movimento interior saudável e construtivo. Ela coloca em movimento dentro da alma a força vital, pois entre muitas outras coisas, a força vital é verdade e coragem. Não há dúvida, caríssimos, de que todos aqueles que realmente quiserem poderão conquistar cada vez mais a beleza, a paz, a vida dinâmica e a segurança interior que decorrem da autopercepção que vocês começam a cultivar. Vocês viverão momentos no eterno agora de cada um, em vez de tentarem afastar-se dele. Cada momento precisa trazer respostas. Se vocês se lembrarem desse simples fato em suas meditações, no modo de encarar a si mesmos, as meditações se tornarão mais proveitosas com o tempo. O que aguarda vocês no futuro é a libertação ainda maior do que já começaram a sentir. Sejam abençoados, fiquem em paz, fiquem com Deus. A vida, o amor e a morte é a primeira parte do capítulo 11 que vamos ler no nosso próximo vídeo. Até lá!